Em sala de aula não achei, não. Vou olhar lá no canal. Não, é no canal, não é no Google Meet, não. Na sala virtual, não. É no canal que está. Entendi, vou dar uma olhada lá. Tá. Maurício, porque você não estava, né? Isso. Tá. Vamos lá, vamos colocar aqui aula 16. Vocês sabem quando é que termina o trimestre? 20 e pouco de abril, se eu não me engano, 24. Tá, então estamos indo muito bem. Estamos indo muito bem. Tá tudo sob controle. Então, meninas, olha, a gente vai começar a olhar agora o cálculo da matriz local, tá? Então, como sempre, eu copiei aqui uma partezinha da última aula, né? Só para a gente não ficar muito perdido. Bom, vocês devem estar olhando aí, eu enxergando, Aí está né? aparecendo um PDF, né? Função de interpolação, é isso? Não. Está compartilhando função de interpolação, 4.5, função de interpolação. Parece o livro do Mauro e do Liu. Não, é o livro do Mauro, de fato, está aqui, tá aberto aqui. Ah, então é isso que você está compartilhando com a gente. Peraí, então. Ele não está parando a apresentação. Parou, né? Agora parou de compartilhar. Uhum. Tá. Então, peraí, uma janela. Hoje é aula 15. É aula 15. Vê se agora vai. Sim. Foi? Foi. Tá. Deixa eu maximizar aqui. Então, beleza. Então, essa aqui é o finalzinho da aula passada, né? Então, a gente sabe que a matriz global vai ser montada usando as matrizes locais, a mesma coisa para o vetor independente do nosso sistema. Tá? Então, a gente precisa saber determinar, logicamente, essas estruturas locais, né? Bom, qual vai ser a nossa abordagem? Essa aqui vai ser a definição da matriz local, tá? Com A e B agora, que são... Você repara que A e B são minúsculos, né? A e B minúsculos, então, se referem à numeração local. Então, eles variam de 1 a 4, porque o nosso elemento finito tem 4 nós, tá? Então, essa vai ser a definição da nossa matriz local, né? Que é essa integral aqui, tá? Então, o que acontece, né? Como é que a gente repara que, como eu falei para vocês, a minha abordagem é a mais geral do que no livro do Mauro e do Liu. Lá eles só consideram elementos retangulares, tá? Então, a gente vai olhar para elementos quadriláteros, quaisquer. Então, o que a gente vai fazer é um mapeamento, tá? Mapeamento de um elemento finito qualquer a esse elemento finito padrão aqui, tá? Que a gente chama de elemento biunitário, tá? Então, deixa eu escrever aqui, ele é o elemento biunitário. E a gente põe um Bzinho aqui, tá? Bom, a gente vai assumir que esse nó aqui é o nó 1, este aqui é o 2, o 3 e o 4. Então, não importa, pessoal, não importa, no nosso elemento original, não importa a numeração. O que importa sempre é o sentido da numeração, que é o sentido anti-horário, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, essa numeração aqui, a gente vai ver que, bom, é possível mostrar isso, a gente não vai mostrar, né, mas pelo teorema da função inversa, é possível mostrar que existe uma relação biunívoca entre essas duas regiões, tá? Então, o nosso elemento finito original, ele vai ser levado a esse elemento finito biunitário. Então, contando que a numeração dos nós locais seja coerente, no caso do sentido anti-horário, a gente consegue sim transformar esse quadrilátero nesse quadrado aqui,
de lado 2. Tá certo? Bom, então, quando a gente olha a definição da matriz local, a gente percebe que a gente tem que falar sobre a função de interpolação local, tá? Definida localmente. Tá? Então, as duas condições que a gente impõe para essas funções de interpolação de um elemento finito, desculpa, é o seguinte. Então, são essas funções, deixa eu ver se a anotação está coerente. Está coerente. Então, essas funções, né, que vão ser 4 funções, porque eu tenho 4 nós, elas só precisam satisfazer a 2 condições. A primeira condição elas têm que ser de classe C1, no interior do elemento. E elas têm que ser simplesmente contínuas na borda do elemento. Tá? Isso aqui é só para a gente garantir continuidade, por exemplo, da nossa solução aproximada, quando a gente for resolver. Meninas, quando a gente fala de elemento finito, como é que chama? Descontínuo, bom, aí a coisa muda um pouco de figura, tá? Essa aqui é a condição básica para as funções, considerando a abordagem tradicional de elementos finitos, tá? Bom, a outra coisa que a gente vai impor, isso aqui é só para garantir, tá, a estabilidade da nossa solução numérica, tá? Então, vou até colocar numa próxima página, e vamos escrever assim, que além disso, nós vamos impor aquela condição que a gente já conhece, que a função φ no nó B vai ser 1, se A igual a B, e vai ser 0 se A diferente de B, tá? Então, estou usando essa notação aqui, mas vamos ter em mente o seguinte, nós não vamos... Isso tudo que eu escrevi, eu estou olhando para cá, ó, para o domínio original, para o elemento finito original, tá? Mas a gente não vai trabalhar com funções ali. Por quê? Foi o que eu expliquei na última aula. A gente pode ter elementos finitos com formatos, né, quadriláteros mais diversos possíveis, e a gente teria que pensar em infinitas possibilidades, isso não faz sentido. Então, a gente padroniza o elemento finito usando o elemento finito biunitário, tá? Então, então, vamos escrever o seguinte, que, na verdade, vamos integrar, quando eu falo que vamos integrar, que, no fim das contas, vamos determinar a matriz local K e o vetor F no elemento finito biunitário. Então, nesse elemento finito, então a gente vai mudar um pouco a notação. Repara que eu já vou... eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui se B eta B, vai ser 1 se A igual a B e 0 se A diferente de B. Tá? Professor, Oi. Só uma perguntinha. Isso, eu acho que eu só fiquei nessa dúvida de novo. Eu acho que eu até fiz essa pergunta na passada, mas ainda fiquei na dúvida. Essa alteração que está sendo feita é devido ao quadrilátero não ser, assim... Por exemplo, se fosse um retângulo, eu precisaria fazer essa alteração? Não, não precisaria.
Tá, se fosse um retângulo, eu poderia considerar exatamente a figura, o retângulo lá. Tá. Não, vamos lá, vamos ser mais específicos. Se for um retângulo com lados paralelos aos eixos, você está no melhor dos mundos. Então, mas eu posso colocar dessa forma, certo? Sim, você pode. Porque mesmo que não tivesse, eu poderia fazer uma transformação afim, mais ou menos, assim, fazer uma composição para poder colocar, digamos assim, nos eixos. Sim, mas é isso que a gente está fazendo. Então, mas é porque... É isso que a gente vai fazer aqui. Mas no caso em que a gente está trabalhando já com domínio retangular, eu não preciso fazer essa alteração com o com neta. Vamos lá. Vamos fazer uma Entendeu a minha dúvida? Eu acho que entendi. Vamos fazer uma observação. Se você tem elementos retangulares, bem comportadinhos, tá? Com os lados paralelos aos eixos, se esse é o seu elemento finito, você não precisa fazer essa transformação. Por quê? Porque é fácil definir as funções de interpolação nesse domínio. Por quê? Você sabe que o seu elemento é biunitário, né? Desculpa, biunitário não, desculpa, bilinear, né? Ele é linear na direção x, ele é linear na direção y. Tá? Então, você consegue montar essa função até por inspeção. Então, por exemplo, se aqui é o nó 1, 2, 3 e 4, qual deve ser a sua função φ1 nesse elemento? Sabendo dessa condição aqui em cima. Aqui, ó. Então, essa função φ1 tem que valer 1 nesse nó 1. Tá? Então, a condição é o seguinte, ó, φ1 em x1 e y1 vale 1. E o restante 0? E o restante 0. Tá? Essa imposição, ela continua, tá? Uhum. Impondo isso, tá? Então, vamos lá, vamos fazer por inspeção? Qual deve ser uma função que faz isso? Por exemplo, se o nó né, x1, y1, eu vou escrever aqui, depois a gente corrige se for o caso, ó. X menos x1, x menos x2. Quando x for x... Não, isso não ficaria bom. Não, x2, que x... Não existe x... Não, gente, desculpa, estou viajando aqui. Aqui é y menos y1. Não, porque quando x for x1, vai dar 0. Né? Então, não é bem isso aqui, não. Mas, então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Repara. Vamos lá. Deixa eu pensar alto. Não adianta eu pensar em silêncio. O que eu estou pensando aqui? Eu sei que ela é bilinear. Então, ela é linear em x e linear em y. Por isso que eu já coloquei de cara, tá? Esses dois fatores aqui. O que eu sei também? Quando eu substituir x por x1, y por y1 tem que dar 1. Tá certo? Então, como é que eu faço essa função aqui, se essa aqui é a φ1, como é que eu faço ela dar 1 quando x e y forem iguais a x1 e y1? Olha, quando x for igual a x1, vai ficar x1 menos x2 aqui. Então, eu vou colocar aqui embaixo. E quando y for igual a y1, vou colocar ele aqui embaixo. Então, repara, quando eu substituir x por x1 e y por y1, isso aqui vai dar 1. Então, é como se fosse essa expressão aí do que o senhor acabou de colocar, nada mais é do que a polinômio de Lagrange, que você está... Ah, tá. Tá bom. Exatamente. E que excelente conclusão. Excelente. É exatamente isso. Exatamente isso. Tá? É o polinômio de Lagrange. Tá? Aí você sabe, aí você tem... Então, você faz isso, né? E repara que qualquer x que eu colocar aqui, quando x
Bom, aí eu tenho isso aqui como x1. A gente teria que criar as outras funções. Não vamos criar, tá? Porque a gente não vai nem usar isso. Tá? Então, repara, qualquer outro nó que eu colocar, né, se eu colocar x2, vai precisar x2 menos x2 aqui vai dar 0. Se eu considerar o x3, bom, x3 é igual a x2, né? Tem o mesmo valor, também vai dar 0. O x4, não, x4 é igual a x1. Então, aqui não vai dar 0, mas o x4, o ponto, no nó 4, tem o y4, que é igual ao y3, não é isso? Igual ao y3, isso. Tá certo isso? Aí, Sim. bom, aí, vamos verificar isso aqui. Quando for x1, y1, a gente vai ter, então, 1, tá certo? Sim. y1 em x2, Y1. y2, x2 tá. y2. Tá? Não, Isso então, aqui- esse x2, y2, na verdade, é o vértice 3, certo? Sim! É isso que eu tô confundindo. Vamos É. dar um nome aqui. É isso que eu tô confundindo. Y1, y2. Tá, não, então você tem razão. Então vai ser x2, y1. Tá? Agora eu entendi o que você falou. x2, y1. Tá. Aí vai dar quanto isso aqui? 0. Vai dar 0. O y1 no terceiro nó vai ser x2, y2. 2. Que vai Dá dar 0. Ó, tá vendo? E o y1 no quarto nó, que vai ser, então, x1, y2. Vai dar Isso 0. também vai dar 0. Tá? Então, o retângulo é fácil. Tá? Aí, rapidinho, professora, deixa eu só te fazer outra perguntinha. Pode fazer. Isso, a gente está utilizando o polinômio de Lagrange de grau 1. Aí, se por um acaso, isso é uma curiosidade, tá? Se por um acaso eu fosse trabalhar com polinômios de grau 2, aí eu iria aumentar, eu teria que aproximar para um polinômio de grau 2. Não? Não? É outro raciocínio, tá? Tá. É outro raciocínio. Porque se você tivesse nós aqui intermediários, aí ela seria, e nó no meio, você teria que colocar aqui um polinômio de segundo grau e aqui um polinômio de segundo grau. Então, ela seria biquadrática. É isso? Se foi isso que você pensou, tá ok. Isso que eu pensei. Tá, é isso que eu pensei. Bom. Tá, ok. Tá. Então tá. Então você viu que não tem problema nenhum fazer isso para elemento finito retangular quando os lados são paralelos aos eixos, tá? Mas não é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer o caso geral, tá? Então, no caso geral, voltando aqui para o desenho, a gente tem isso aqui. Não dá para a gente ficar construindo para cada elemento finito, né? Funções específicas para ele. Não faz o menor sentido, porque aquela história muda a malha, você vai ter que ir para o papel fazer tudo de novo? Não. Então, o que a gente faz? A gente faz essa transformação de um elemento finito qualquer sempre nesse elemento finito aqui. Tá? Então, é em cima desse domínio ômega B que a gente vai trabalhar. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Acontece o seguinte, vamos deduzir as funções aqui. Normalmente eu não deduzo nesse ponto da disciplina, não, eu deixo para o final, mas eu decidi deduzir isso, tá? Então, o que a gente tem? Cadê o domínio, gente? Aqui. O que a gente tem? A gente tem a mesma condição ainda. Φ1 no nó 1 tem que ser 1 e 0 nos outros nós. Então, ΦA que se eta B, né, tem que atender a essa condição aqui, tá? Então, vamos lá. O que nós temos? Nós temos o seguinte. Se 1 eta 1, pela minha convenção, eu numerei como sendo um nó, aqui voltando aqui, menos 1, menos 1. Tá? Então, indo no sentido anti-horário, a gente vai ter o Psi2 eta 2 vai ser 1 menos 1.
Se 3, eta 3, vai ser 1, 1. E, por fim, se 4, eta 4, vai ser a menos 1, 1. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar mais uma página aqui. Vamos deduzir φ1, tá? Depois, os outros eu não vou deduzir, não. Nossa, tá quente aí aqui, tá tão quente, cara, que tá molhando a mesinha aqui. Pera aí. Deixa eu... Pronto. Então, vamos lá. A gente vai deduzir essa função. φ1, o que eu sei dela? Eu sei que φ1, em se b, eta b, vai atender aquela condição. É 1, se b igual a 1, e 0, se b igual a 2, 3 e 4. O que eu sei também? φ1 é uma função bilinear. Ser bilinear, pessoal, significa o seguinte. Significa que a função φ1 em que se eta, ela tem essa cara aqui, ó, uma constante, mais outra constante que si, mais outra constante eta, mais outra constante que si eta. Tá? Então, ela é linear na direção que si e ela é linear na direção eta. Bom, deixa eu fazer uma observação. Essas coisas que eu estou fazendo agora não tem no livro do Liu e do Mauro, tá? Deixa eu fazer uma observação. Essa última parcela aqui, ela é necessária? Se eu tirar essa parcela, ó, se eu tirar essa parcela aqui, eu ainda tenho uma função bilinear? Tenho. Tenho. Mas nós estamos pensando aqui no caso completo, tá? A função completa, com todas as suas parcelas. Mais tarde, havendo tempo, eu vou falar sobre isso. Como é que a gente escolhe, né, qual função que a gente vai colocar aqui. E aí vocês vão ser capazes de determinar qualquer função de interpolação de qualquer elemento finito. Tá? Bom, por enquanto, então, vamos assumir, né, que a nossa função é essa aqui. Então, vamos lá, vamos impor essa condição aqui de cima. Ó. Tá? Vamos impor. Então, o que a gente tem? Ó, a função φ1 em se1 eta 1 vale 1. Então, quando a gente substitui, né, vai ficar φ1, que se1, na verdade, é menos 1, menos 1. Tem essas coordenadas. Tá? Então, substituindo, vai ficar C1 menos C2 menos C3 mais C4 igual a 1. Opa, consegui uma equação. Né? Eu tenho 4 parâmetros. Olha aqui os parâmetros. C1, C2, C3, C4. Tem 4 parâmetros a serem determinados, mas eu tenho 4 pontos. 4 nós no meu elemento finito. Então, eu vou substituir cada um deles para obter uma equação. Ó, a função φ1 em φ2 eta 2 tem que ser 0. Ou seja, φ1 na coordenada 1 menos 1 tem que ser 0. Quando a gente substitui, vê que dá C1 mais C2 mais 0. Não, que mais 0? Gente, que viagem. C1 mais C2 menos C3. Sim, menos C3. Vamos corrigindo. Tá certo, menos C3. Menos C3, né? Aqui fica 1 vezes menos 1, então vai dar menos C4. Isso. Nossa, eu tô mal hoje. Bom, vamos lá. φ1, agora no terceiro nó. Também tem que ser 0. Então, φ1 aplicado nas coordenadas 1, 1. Tem que ser 0. Então, isso vai dar C1 mais C2 mais C3 mais C4.
Por fim, φ1 índice 4 eta 4. Tem que ser 0. Ou seja, φ1 em menos 1, 1. Certo? Então, substituindo, vai ficar aqui, peraí. Vai ficar C1 menos C2 mais C3 menos C4 igual a 0. Então, olha só, a gente conseguiu um sistema linear. Vamos escrever esse sistema linear aqui, ó. Vai ficar 1, menos 1, menos 1, 1. Depois, 1, 1, menos 1, menos 1. 1, 1, 1, 1. 1, menos 1, 1, menos 1. Que multiplica C1, C2, C3, C4. Isso vai ser igual a 1, 0, 0, 0. Tá? Eu resolvi esse sistema. Agora, um pouquinho antes de começar a aula. Tá? Fica fácilzinho resolver, né? Porque é só ir subtraindo aqui, fazendo aquelas operações entre as linhas. Eu vou colocar aqui a solução direto, tá? Então, eu obtive o seguinte, na seguinte ordem, C4 igual a 1 quarto, C3 igual a menos 1 quarto, C2 igual a menos 1 quarto, e C1 igual a, cadê o C1? 1 quarto. Bom, aí a gente vem aqui em cima, né, vê qual a expressão para φ1, e a gente conclui, então, o seguinte. Que φ1 de que eta vai ser C1 mais C2 que si mais C3 eta mais C4 que si eta. Tá? Estão acompanhando? Sim. Então, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho aqui para a gente chegar na forma. Né? Então, isso aqui vai ser 1 quarto de 1 menos que si menos eta mais que si eta. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, fazer o seguinte. Eu vou colocar que si em evidência, tá? Então, vai ficar 1 mais que si, tá? Então, vai ficar menos 1 mais eta. Talvez não tenha sido a melhor escolha, mas tudo bem. Então, aqui vai ficar 1 quarto. Repara que aqui tem, ó, 1 menos eta, mais que si... aqui, ó, ficou menos 1 mais eta. Realmente eu vou trocar aqui, tá? Eu vou trocar, então vai ficar... Vou colocar menos aqui do lado de fora. Menos que si, 1 menos eta, tá? O ideal teria sido colocar o menos que si em evidência, e não mais que si. Ou seja, isso é 1 quarto. Colocando agora 1 menos que si em evidência, ó. 1 menos que si não, 1 menos eta em evidência, sobra aqui 1 menos que si. Então, essa aqui é a primeira função. Viu como foi simples a gente determinar a primeira função? Primeira função de interpolação é essa aqui. Vamos lá, só para a gente recapitular, o que a gente fez? A gente partiu dessa imposição, partiu da expressão de uma função bilinear e acabou, a gente acha. Tá? Então, com essas duas hipóteses aqui, a gente consegue criar as funções de interpolação. A gente pode, repetindo o processo, obter as outras funções, mas eu já sei essas funções, de tanto usar, né? Eu já sei elas de cabeça. Eu vou colocar aqui, ó.
Essa aqui é 1 mais que si, 1 menos eta, sobre 4. A φ3 é que si eta de 1 mais que si, 1 mais eta. E, por fim, a φ4 vai ser 1 menos que si, 1 mais eta sobre 4. Então, são essas as funções, tá? De interpolação no domínio que se eta. E repare o seguinte, vamos pegar, por exemplo, a φ2. A φ2 no nó 2, ó, o nó 2, no nosso elemento biunitário, o nó 2 é esse aqui, ó, coordenadas 1, menos 1. Tá? Então, a φ2 em 1 menos 1, vai ficar 1 mais 1, que dá 2. 1 menos menos 1, também dá 2. 2 vezes 2, 4, sobre 4, 1. E a φ2 em qualquer outro nó, vai dar 0. Tá? De novo é Lagrange. Tá bom? Na verdade, isso é o Coulomb de Lagrange. Certo, Lois? Certo. É Lagrange. Se vocês olharem, né, se vocês compararem com essa observação que eu fiz aqui em vermelho, não é diferente, só que aqui quem é x1 menos x2? No meu elemento finito é menos 2. E y menos y2 também é menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. No lugar de x é que si, no lugar de y é. E o x2 aqui, o x2 vale 1. O y2 aqui também vale 1. Então, a gente tem tudo pronto, tá? Na verdade, mas é só outra forma da gente encarar. Gente, que calor. Nossa Senhora. Vou beber uma água aqui. Estou com fome também. Pronto. Tudo bem? Beleza? Até agora? Manifeste-se aí. Sim, professor. Tá? Tudo bem. Tá? Então, uma coisa que a gente pode olhar, né? Se a gente olhar para o nosso elemento biunitário, vamos ver se eu consigo representar isso. Vou colocar ele deitado, tá? Vou colocar ele deitado aqui. Não, ficou horrível. Ficou horrível. Vou usar aqui a retinha. Tá? Então, se eu colocar ele assim, vamos chamar esse eixo aqui é o eixo. E se esse aqui é o eixo eta, tá? E aqui tem um eixo que sairia do papel, tá? Então, esse aqui é o eta, esse aqui é o psi. Né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Então, vamos lá, vamos desenhar, né? Esse aqui é o nó 1, certo? Esse aqui é o nó 1. Então, vamos desenhar a função aqui, ó. A função φ1 no nó 1, ela vale 1. E ela vale 0 nos outros pontos. Vamos ver aqui a φ1. Olha, φ1. Repare que para um valor constante de eta, é uma função linear em que si. Então, se eu fixo eta, por exemplo, como menos 1, eu estou em cima dessa aresta aqui. Então, aqui a gente tem, vou colocar até aqui como reta, a gente tem uma reta aqui, ó. Tá? Vamos olhar. Agora eu vou fixar que si. Vou fixar que si como sendo menos 1. Então, eu estou em cima dessa aresta aqui, ó. Aí a gente olha que quando que si for menos 1, a gente tem uma função de interpolação linear na direção eta. Tá? E quando que si é igual a eta? Quando que si é igual a eta, graficamente eu vou estar onde? Eu vou estar aqui, ó. Eu vou desenhar para depois
apagar, tá? Que C igual a eta, estou em cima desse eixo, em cima desse segmento aqui, ó. Concordam comigo? Que C igual a eta é esse segmento aqui, tá? Então, ao longo desse segmento, né, quando tem que C igual a eta, quando a gente olha para a função de interpolação, o que eu tenho? Eu tenho a função quadrática, né? Então, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Ele vai descer aqui. Ai, não, tá como reto, peraí. Tá? Vai descer aqui e depois ele vem... Eita, ficou horrível. Peraí, que eu fiz bobagem aqui, quase que eu perdi o arquivo todo. Vou apagar aqui de novo. Vamos lá. O importante é, mesmo que o desenho fique feio, mas o importante é vocês entenderem, tá? Então, ao longo daquele segmento em que C igual a eta, a gente tem uma função quadrática, tá? Então, é quadrática nessa direção. Perceberam, mais ou menos? Então, é como se fosse, imagina um lençol, você levanta essa ponta aqui do lençol, tá? Então, a curva que aparece aqui é uma função quadrática. Nas bordas aqui é uma função, são funções lineares. Tá? Então, essa aqui, então, é a função φ1. Tá? Então, essa função, se a gente fosse enxergar ela nesse domínio, ela seria essa cara, tá? Esse jeitão aí. Tá bom? Conseguiram enxergar? Sim, Beleza. professor. Tá? Bom, então, vamos continuar aqui. Tem que abrir uma nova página. Tá, então a gente falou da função de interpolação, né? Vou fazer uma recapitulação aqui. Nosso objetivo é fazer as contas nesse domínio, tá? Eu não quero fazer a conta nesse domínio aqui, não, que é muito complicado. Quero fazer nesse aqui. Né? Então, antes de mais nada, a gente definiu quais são as funções de interpolação, vimos até como definir, né, como deduzir essas funções nesse domínio. Tá? Então, vou repetir, não vou repetir não, vou copiar esse desenho aqui para baixo. Não. Aí lá para baixo para não ter que ficar subindo toda hora. Chega uma hora que fica até tonto, né? Vocês acham melhor eu tirar a pauta da folha? Para mim não atrapalha a pauta, não. Também não atrapalha, não. Atrapalha, não? Tá. Então, Para mim também não. Tá? Deixa eu apagar isso aqui também. Isso aqui não precisa, a gente já sabe que o nome é elemento biunitário. Tá? Bom, então vamos lá. O que a gente precisa, né? A ideia não é fazer a conta aqui, é fazer a conta nesse novo domínio. Então, a gente sabe que, dado valores x e y aqui, a gente vai obter que se, esse que se aqui, eu vou dar um corte nele, eu não sei se você vai ficar bom no quadro fica melhor. Vou dar um corte, porque ele representa, na verdade, o par que se eta. Tá? Se ficar um pouquinho complicado, vocês me falam, tá? Bom, por outro lado também, né, vamos supor nesse momento que existe aqui uma outra transformação, dado que se eta, eu vou obter um ponto nesse domínio. Existe essa dupla de transformações aqui? Existe sim. Tá? Existe, o que garante a existência dela
é o teorema da função inversa. Ok? Que vai garantir tanto a ida quanto a volta, tá? Então, esse elemento finito aqui, ele é muito bem mapeado nesse elemento finito utilitário, e vice-versa. Tá? Bom, como é que eu vou... A gente não vai, né, demonstrar formalmente, mas como é que a gente avança nessa direção? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai... vamos considerar que se eta, nesse elemento aqui, é elevado a um par xy, tá? No elemento finito, tá? Definido da seguinte forma. X. Agora, repara que eu vou separar x e y, tá? X, vou colocar já o y aqui. Então, a abscissa vai ser dada pela combinação linear das abscissas dos nós do elemento finito. Tá? A mesma coisa com as ordenadas. Então, o que eu estou falando aqui, pessoal, é o seguinte, é que um ponto qualquer aqui dentro, vou colocar aqui em vermelho, depois eu apago, um ponto qualquer aqui dentro, eu consigo representar ele como combinação linear das coordenadas dos nós, dos vértices. Usando quem? Usando as funções de interpolação. Tá? Bom, dito isso, gente, eu estou mastigando também, tá? Eu vou avisar porque estou dando umas pausas assim, que eu estou mastigando, quero falar de boca cheia. O lance de aula remota tem isso, né? Professor, depois você pode repetir de novo? Minha cabeça vagou aqui um momento. Esse x de xineta e z de xieta, você pode repetir? Repetir o quê? Eu não entendi essa construção aqui. X de xieta e o z de xieta. O senhor pode repetir? Não, não é z, é y, tá? É y. Ah! Tá. Então, você está escrevendo x de xieta como uma combinação linear das funções da base, que agora, antigamente, no intervalo, quando a gente tinha um intervalo na reta, só tinha dois nós, né? O x1 e o x2. Agora, nesse momento, a gente tem 4 para cada elemento, é isso? Exatamente. Tá. Exatamente. Aí isso acontece para x e para y. Uhum. Tá. Estamos repetindo tudo que a gente fez para o unidimensional, estamos repetindo. Tá? Beleza? Quando a gente assume isso aqui, olha só. Vamos lá. Essas funções de interpolação, originalmente, elas interpolam quem? Elas interpolam a nossa solução. Nossa solução numérica. A nossa solução aproximada que a gente está buscando. Certo? Se vocês relembrarem, né, o H era o somatório de parâmetros C, né, CI vezes FI. Certo? Quando a gente restringe ao elemento finito, que tem 4 nós, então 4 funções associadas, a mesma coisa. Né? E a gente está assumindo aqui, pessoal, que as coordenadas de um ponto qualquer do domínio também vão ser interpoladas pelas mesmas funções. Tá? Quando a gente assume isso, vou até colocar uma observação aqui para escrever. Ó, estamos assumindo o seguinte, que o H
em X é somatório de C, CA e AE X. A de 1 até 4. E nós estamos assumindo também que X também é o somatório de 1 até 4, só que agora eu estou usando o XAE e AE. Tá? Ok, X não, desculpa. Também é verdade, tá? Mas não é naquele domínio que eu quero. Eu quero no domínio do biunitário. Tá? Então, a gente tem isso e a gente tem isso aqui. Para não ficar só no áudio, deixa eu anotar aqui. O que nós estamos assumindo no fundo? Nós estamos assumindo o seguinte. As funções φ são usadas para representar tanto o campo. O que é o campo? É o campo que nós estamos determinando. Então, pode ser temperatura, pode ser qualquer coisa, tá? Então, no nosso caso é o H, quanto as coordenadas X e Y. Quando a gente faz isso, nós chamamos de formulação isoparamétrica. Tá? ISO igual paramétrica de parâmetro. Então, estamos usando o mesmo parâmetro para interpolar a nossa solução. Tá? Então, deixa eu só mudar aqui, porque eu mudei para o domínio de eta, né? Então, a minha solução no domínio do elemento finito biunitário vai ser representada por essas funções de interpolação. Mas as coordenadas também, as coordenadas de um ponto qualquer, de um elemento finito, também também vai usar essas mesmas funções. Quando a gente assume isso, a gente diz que a nossa formulação é a formulação isoparamétrica. Por quê? Porque a gente não é obrigado a isso. A gente pode usar determinadas funções para interpolar o campo que estamos determinando, e a gente pode usar outras funções para representar as coordenadas. Tá? Mas a formulação mais usual, até porque ela é mais simples, mais usual é essa aqui, é a formulação isoparamétrica. Tá? Ela facilita, né? Vai ter menos funções envolvidas na nossa modelagem. Tá? Então, bom, isso aqui é fim da observação aqui. Então, vamos lá. Nós estamos assumindo, então, que dado que se eta, eu sei determinar x e y usando essa interpolação aqui. Tá? Ou seja, eu consigo representar um ponto qualquer do meu elemento finito usando as coordenadas dos nós e as funções de interpolação. Tá? Bom, quando a gente faz isso... Espera aí que eu estou mastigando. Reparem que fica bem determinado assim. De novo, se a gente substituir, por exemplo, que si por menos 1 e eta por menos 1, quando a gente substitui, fica φA no primeiro nó. φA no primeiro nó só é diferente de 0 quando A é igual a 1. Então, fica aqui φ1 no nó 1, que dá 1. Ou seja, esse índice A é 1.
Então, eu levei esse nó 1 ao nó 1 do elemento finito original. Perceberam isso? Ou foi muito rápido? Tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Quem é x se 1 é para 1? É x e menos 1, menos 1. Tá? Que pela nossa definição ali, vai ser o primeiro x1 vezes x1 e menos 1, mais x2 de φ1 em 1 menos 1, mais x3 de φ1 1, mais x4 e 1 menos 1. Tá? O que eu fiz? Eu abri o somatório, tá? Abri o somatório aqui, ó. E aí a gente repara o seguinte. Olha, esse carinha aqui vale 1, esse vale 0, esse vale 0 e esse vale 0. Então, sobrou quem? Sobrou o próprio x1e. Isso significa que estamos levando o nó 1 do ômega B ao nó 1 de ômega E. Concordam comigo? Aqui, ó. Esse aqui é o nó 1. Tá? Tá aqui, ó. Está até representado aqui, ó. Nó 1. E assim sucessivamente. Então, essa transformação aqui, do jeito que a gente definiu... Opa, o que aconteceu? Aqui, ó. Essa transformação, do jeito que a gente definiu, ela leva nó 1 da direita para o nó 1 da esquerda, nó 2 da direita para o nó 2 da esquerda, e assim vai. Tá? Ok? Ok. Bom, mas será... Isso eu posso saber. Essa transformação está bem definida. A pergunta agora é o seguinte. É uma afirmação que eu já fiz. Mas e a volta? E a função da volta? Será que existe? Será que existe? Então, vamos descer aqui. Mas e a função? Que se... inversa dessa aqui. Deixa eu escrever. Inversa. Deixa eu ver como é que eu representei aqui em cima. Tá, com x. Inversa que leva xy à esquerda. Existe? Será que essa função existe? Como é que pelo teorema da função inversa, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para esse determinante aqui, que é o famoso, vocês conhecem, determinante jacobiano. Eita. Tá? Bom, esse determinante aqui, ele é maior do que zero. Então, sim, vai existir essa função inversa. Tá?
A função que a gente definiu lá em cima, ela é disjuntora, suave, o jacobiano é maior que zero, tá? Então, todas as hipóteses do teorema da função inversa são satisfeitas, tá? Todas as hipóteses são satisfeitas. Então, a gente consegue, sim, a função, mostrar que a função inversa existe e é contínua, né? Toda bem comportada, tá? Bom, vamos lá, vamos fazer uma pausa e vamos recapitular. Lá em cima, o que a gente fez até agora? Mostrei, né, que a gente vai fazer todas as contas nesse domínio. Então, nós precisamos dessas funções de interpolação naquele domínio. O que a gente fez? A gente deduziu a função de interpolação a φ1, né? A dedução das outras é similar, mas eu coloquei a fórmula aqui para vocês. Tá? O que mais que a gente fez? Aqui foi só para justificar essa parte final aqui, foi só para justificar esse desenho aqui, tá? Que existe tanto essa função, essa que a gente criou, essa de baixo, mas a de cima existe porque as condições do teorema da função inversa são satisfeitas aqui nesse caso. Tá? Então, beleza. Então, a gente já sabe que os dois domínios são... Não me pode dar, são... Ai, gente, esqueci. Ou seja, tanto faz eu trabalhar num domínio ou no outro. Tá? E a existência dessas funções aí me permite o quê? Eu mudar de variável do jeito que eu quiser. Posso brincar agora. Tá? Então, essa discussão, esses minutos anteriores, foi só para a gente justificar o seguinte. Bom, eu posso, de fato, ao invés de trabalhar nesse domínio original, trabalhar no domínio do elemento finito biunitário. Bom, mas vamos lá. Se a gente for olhar a definição... Deixa eu escrever isso. Tá? Deixa eu escrever. Podemos fazer mudanças de variável desse elemento finito para esse e vice-versa. Tá? Muito bem. Então, não precisamos mais nos preocupar com isso. Ok? Em que a gente tem que nos preocupar agora? Os elementos dessa matriz aqui. Tá? Repara que originalmente um elemento dessa matriz é definido dessa forma aqui, ó. Que nada mais é do que a integral em ômega de dφ dx i que ij dφb dxj. Então, reparem que o nosso domínio, aqui é o nosso domínio, ó, ômega e. Nosso domínio é ômega e. Mas eu não quero integrar nesse domínio. Eu quero integrar em outro domínio, tá? Então, para reescrever a integral no domínio ômega b, nós vamos precisar fazer o seguinte.
nós vamos precisar reescrever essa derivada aqui. Tá? Eu já sei que existe uma relação entre um domínio e outro. Tá? Então, isso aqui vai ser, usando a regra da cadeia, dφ dxi dx, mais dφ deta dx. Tá? É claro que a gente tem também, quando a gente olha para a derivada em relação a y, a gente tem dφ dxi dy, mais dφ deta dy. Tá? Agora, repare o seguinte. Repara que do lado esquerdo a gente tem o gradiente dessa função aqui, ó, no domínio xy. E do lado direito? Do lado direito, olha, olhando para essas derivadas de φ, a gente vê que tem aqui também. Deixa eu escrever, não vou escrever no símbolo de gradiente, não. Vamos colocar assim, ó. dφ, vou manter dφ dx, dφ dy, logicamente aqui é xy, vou escrever na forma matricial. Tá? Então, vou isolar aqui do lado direito essas derivadas em relação a xi e em relação a eta. Quem que eu tenho que preencher aqui? Tem que preencher com esses carinhas que estão multiplicando aqui. Tá? Então, aqui vai ficar, olha, d de si dx. Aqui vai ficar deta dx. Aqui vai ficar dxi dy e aqui deta dx. Tá? Então, o que eu fiz? Eu reescrevi essas duas equações na forma matricial. Tá? Deixa eu só melhorar aqui a escrita. Essa segunda linha não é Y, não? É Y. É Y. Não sei o que eu falei, mas eu escrevi X. É Y, tem toda razão. Tá? Se a gente... bom, agora sim, eu posso escrever isso aqui como sendo gradiente de φ no domínio XY. Vai ser essa matriz aqui. Vezes o gradiente de φ no domínio que se é. Tá? Então, na nossa definição original, tá, voltando aqui em cima, né? Eu escrevi aqui em cima, não foi? Escrevi aqui, ó. Aqui aparece dφ em relação a x. Né? Vai aparecer aqui em relação a x, em relação a y, certo? Então, isso aqui é o gradiente, né? Na verdade. Então, a gente vai substituir esse gradiente aqui por essa expressão. Estão entendendo? O que eu estou fazendo? Estou fazendo a mudança de variáveis. Tá certo? Tudo bem até agora? Sim, sim. Tem que refazer isso, calma, no papel. Mas depois tem que refazer essas contas todas, né? Não, tem que refazer com calma. A gente olhando, né, quando a gente tem que usar todos os sentidos para aprender, né? Aí é uma coisa passiva, vocês ficam só parados olhando. Tem que pegar o tato, né? O tato. Eu estava até copiando, mas parei. Vou assistir de novo depois tua aula e vou refazer essas contas. Isso, faça isso. Tá? Agora, vamos subir aqui um pouquinho, tá? Repara que aqui, ó, aqui está aparecendo as derivadas de xi em relação a x e y. Mas vamos subir um pouco. Vamos subir, quando a gente sobe aqui, a gente vê
que o que a gente consegue definir são x e y em função de π. Ou seja, dado que π, eu tenho x e y. Então, eu conheço, dado isso aqui, eu consigo calcular a derivada de x e de y em relação a π, porque eu tenho a definição dessas funções aqui. Mas e o contrário? E as derivadas de π em relação a x e y? Bom, nós vimos aqui, nessa justificativa, que existe a função. Cadê? Aqui, ó. Existe a função. Aqui a gente chega à conclusão que, sim, eu posso ficar tranquilo que a função existe. Mas eu exibir a função? Não. Nós vamos exibir essa função? Não. Não vamos exibir. Tá? Então, como é que a gente vai calcular essas derivadas se eu não tenho explicitamente que π escritos em função de x e y? Ah, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar o que a gente tem para calcular isso aqui. Tá? Bom, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar, para não dar... Toda vez que eu dou essa aula, o que acontece? Eu acabo usando a minha notação e isso, eu já notei que isso causa um pouco de confusão. Principalmente depois, quando vocês vão olhar o livro, e aí está um pouco diferente. Então, eu decidi, dessa vez, eu vou usar a mesma notação do livro, tá? Então, deixa eu abrir o livro ali, vocês até viram que o livro, eu estou com PDF aqui, né? Deixa eu abrir ele, para eu ver qual é a notação. Ops, cadê a página? Desce aqui. Tá. Então, eu vou usar a mesma notação do livro, tá? O livro diz, ele dá... Eu não gosto da notação do livro. Tá bom. Vamos lá. Vou me andar. Vamos fazer o seguinte. Seja x e se essa matriz aqui, ó, que é a matriz que eu calculei, cujo determinante é chamado de jacobiano, tá? Se vocês olharem ali em cima, ó, vamos conferir. Essa matriz aqui, ó, vou subir, essa matriz é tal que, olha lá, cujo determinante dessa matriz é chamado de jacobiano, tá? Então, muito bem. Então, essa matriz aqui é aquela matriz que armazena o quê? As derivadas de x e y em relação a π. Tá certo? Mas, como eu já tenho garantido, não só a existência de π em função de x e y, como também a suavidade, né, o grau de suavidade dessa função, dessas duas funções, ou seja, elas são deriváveis. Tá? Então, vamos escrever aqui, pelo teorema da função. Devia ter escrito isso um pouquinho mais em cima, mas fica agora. Que se em relação a x, y, e eta em relação a x, y, existe e são diferenciáveis. Nossa, gente. Diferenciáveis. Então, faz sentido eu falar na inversa dessa matriz aqui. Logo, essa matriz tem inversa. E com essa matriz inversa? Essa matriz inversa, ela é dada da seguinte forma. Que a gente pode representar assim, né? Tá? Ela vai ser, olha, derivada de π em relação a x,
derivada de xi em relação a y, derivada de eta em relação a x, derivada de eta em relação a y. Tá? Mas, repara, essa aqui é essa matriz, tá? Que é a inversa dessa anterior. Então, a inversa dessa anterior, ela é dada justamente um inverso do jacobiano, né? Vamos olhar para essa matriz aqui, uma matriz 2 por 2, a gente sabe calcular a inversa, né? Então, vai ficar dy deta, ó, esse elemento vem para cá, né? E o que está aqui em cima desce. Então, dx dxi. Tá? Esses aqui a gente mantém, né? Mantém no mesmo lugar. Só fazendo o quê? Colocando um sinalzinho de menos. Tá? Então, essa inversa aqui, tá? Isso aqui é 1 sobre J. E essa matriz aqui, que é a matriz adjunta de x índice que si. Ou seja, dessa matriz aqui em cima. Então, vamos lá. Vamos com calma. Não fiquem nervosas, não. Tá? Vamos recapitular o que a gente está fazendo. Eu não quero integrar no elemento finito original. Quero integrar no elemento finito biunitário. Para isso, eu preciso ser capaz de fazer uma mudança de variáveis. Aquela que tem uma integral em ômega E, eu tenho que reescrever essa integral em ômega B. Tá? Então, a gente já viu aqui em cima, a gente já viu a relação entre os gradientes. Já vimos. Essa é a relação entre os gradientes. Para eu poder reescrever, ao invés de aparecer o gradiente das funções no domínio xy, vai ter que aparecer esse produto aqui, dessa matrizinha, vezes o gradiente da função φ no domínio xi. Mas essa matriz eu tenho que ser capaz de calcular. Que matriz é essa? Agora é essa a pergunta. Que matriz é essa? Eu consigo calcular essa matriz? Não consigo calcular, tá? Vou colocar aqui, ó. Não consigo calcular. Por quê? Por que eu não consigo? Porque eu não tenho xi como função de x e y, nem eta como função de x e y. Eu não tenho. Se eu tivesse, bastava derivar. Mas quem eu tenho? Quem eu tenho? Ó. Mas sei calcular essa. Essa aqui eu sei calcular. Por que eu sei calcular? Porque nós assumimos aqui em cima, assumimos essa representação para x e y em função de que se é. E, então, eu sei que eu consigo derivar x e y em relação a que se é. Consigo. Então, eu consigo calcular, meninas, ó, essa matriz aqui. A de cima, não. Então, como é que eu contorno isso? Como é que a gente vai contornar isso? Se eu não sei calcular a matriz que eu preciso. Bom, vamos analisar. Eu sei que, pelo teorema da função inversa, não só existe a função, como a função é diferenciável, tá? Então, nós vamos pegar essa matriz aqui, que eu sei calcular, e vou inverter ela. Tá certo? Quando eu inverto ela, eu vejo que ela é calculada dessa seguinte forma. Ó, 1 sobre o jacobiano. Quem é o jacobiano? É esse determinante aqui, ó. É o determinante dessa matriz. Essa matriz eu sei calcular. Essa eu sei montar. Depois eu vou mostrar para vocês. Vou convencer vocês que sim, que nós sabemos, tá?
eu sei calcular o determinante aqui. Então, eu calculo o J, que é o determinante, e isso aqui, bom, isso aqui eu também sei. Essa matriz aqui, essa matriz adjunta, eu também sei calcular. Por quê? Porque na matriz adjunta aparecem as derivadas de x e y em relação ao que se eta. Isso eu sei calcular. Ufa, que bom. Né? Que bom. Então, a nossa matrizinha aqui, que a gente precisa, na verdade, né, nos leva a escrever o seguinte. O gradiente de φ a xy vai ser essa matriz que a gente acabou de calcular aqui. Então, vai ser 1 sobre j vezes essa matriz aqui, ó. Vou repetir ela aqui embaixo. Derivada de y em relação a eta, derivada de x em relação a eta, com sinal de menos, derivada de y em relação a xi com sinal de menos, derivada de x em relação a xi. Vezes quem? Vezes o gradiente de φa em xi eta. Tá? Então, o que eu fiz foi simplesmente substituir essa matriz que a gente está aqui, ó, com essa setinha em vermelho. Eu substituí essa matriz por uma outra expressão, né? Que foi calculada usando a matriz que a gente consegue calcular. Agora, de fato, né? Vamos fazer essa pergunta aqui. De fato, conseguimos determinar derivada de x em relação a xi, derivada de x em relação a eta, derivada de y em relação a xi, derivada de y em relação a eta? A resposta é sim. Por quê? Vou mostrar para vocês. Como? Olha, o x, eu estou dizendo que é o somatório a de 1 até 4 de xa é φa si eta. Beleza. Então, vamos ver quem vai ser a derivada de x em relação a xi. Bom, logicamente, vai ser, isso aqui é constante, né, que são as abscissas dos nós, derivada de φa em relação a xi. E a derivada de x em relação a eta vai ser o somatório a de 1 até 4 de xae derivada de φa em relação a eta. Aí vejam que coisa interessante, tá? Se a gente representar, né? Deixa eu colocar aqui as derivadas em relação a y também. Derivada de y em relação a xi, logicamente, vai ser, né, de forma análoga, yae derivada de φa em relação a xi. Derivada de y em relação a eta vai ser o somatório de ya derivada de φa em relação a eta. Tá? Bom, até agora eu não escrevi nada demais, certo? Repara, isso aqui é uma combinação linear. Se eu estou derivando x em relação a xi, φa é uma constante. Então, eu vou derivar xa é constante, eu vou derivar φa. Beleza? Não escrevi nada demais, acho que vocês concordam comigo. Mas a gente vai reescrever isso aqui na forma matricial. Como é que a gente escreve isso na forma matricial? Repara aqui. Derivada de x
em relação a xi, eu posso escrever da seguinte forma. Ó, deixa eu ver aqui qual é a forma melhor. Tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ser derivada de φ1 em relação a xi, derivada de φ2 em relação a xi, derivada de φ3 em relação a xi, derivada de φ4 em relação a xi, que multiplica x1 x2 x3 x4 Ok? Entenderam o que eu fiz? Ó, eu tô pegando esse carinha aqui e escrevendo aqui, ó. Tô achando que vocês não estão nem mais aí. Tô entendendo. Estamos aqui, professor. Imaginei todo mundo de olho arregalado agora, boca aberta. Isso sem dúvidas. Tá, beleza. Achei até que eu tinha caído. Deixa eu voltar lá para o meu papelzinho. Tá? Bom, estão entendendo? Concordam comigo? Ó, é o produto desse vetor por esse vetor. Vai dar isso aqui. Isso aqui não tem muito que a gente questionar. Tá? Vamos continuar. Vou fazer essa parte com bastante calma. Tá? Bom, também a gente tem que a derivada de x em relação a eta, de modo análogo, vai ser a derivada de φ1 em relação a eta, derivada de φ2 em relação a eta, derivada de φ3 em relação a eta, derivada de φ4 em relação a eta, vezes quem? Vezes x1 x2 x3 x4 Vocês já perceberam que para y vai ser a mesma coisa, mas nós vamos escrever derivada de y em relação a xi vai ser dφ1 dxi, dφ2 dxi, dφ3 dxi, dφ4 dxi. Só que aqui, ó, aqui vai aparecer y1, y2, y3, y4. Vamos escrever derivada de y em relação a eta. Derivada de φ1 em relação a eta, derivada de φ2 em relação a eta, derivada de φ3 em relação a eta, derivada de φ4 em relação a eta. Logicamente que multiplicado por y1, y2, y3, y4. Bom, como é que a gente junta isso? Como é que a gente pode escrever isso de uma forma mais compactada, que é essa forma que eu estou chamando de forma matricial? Tá? Bom, nós vamos escrever o seguinte, vamos pegar as derivadas e vamos escrever aqui, ó. Então, vou ter dφ1, dxi, dφ2, dxi, dφ3, dxi, dφ4, dxi. Aqui as derivadas em relação a eta. Não, 1, aqui é 2, aqui é 3. Aqui é 4. Tá? E aqui eu vou colocar uma matriz assim, ó. x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4. Então, vamos lá. O que acontece se eu fizer o produto? Bom, logicamente, isso aqui vai dar... Repara, aqui eu tenho uma matriz 2 por 4, multiplicando uma 4 por 2. Então, logicamente, vai... Aqui do lado esquerdo, eu vou obter uma matriz 2 por 2. Que matriz é essa? Vamos ver. Primeira linha vezes primeira coluna.
é justamente quem? São as derivadas das funções em relação a Qi vezes as abscissas. Quando a gente olha isso, a gente vê aqui, ó, derivada das funções em relação a Qi vezes as abscissas. Isso é derivada de x em relação a Qi. Então, vou colocar aqui. Derivada de x em relação a Qi. A primeira linha vezes a segunda coluna são as derivadas em relação a Qi vezes y. Então, derivada das funções vezes y. Derivada em relação a Qi vezes y. Então, ó, dy dxi. Tá? dy dxi. Tá certo? Se a gente fizer agora a segunda linha pela primeira coluna, a gente vai ver que a derivada de x em relação a eta, e aqui a derivada de y em relação a eta. Então, olha só que bacana. Quando a gente escreve as coordenadas dos vértices do nó do elemento finito, isso é uma coisa que a gente tem. Vocês viram lá o gerador de malha, não é, Lois? A gente tem essas coordenadas, cada elemento finito tem incidência de nó, e os nós têm cada nó tem sua coordenada. Então, a gente consegue obter essas coordenadas e montar uma matrizinha dessa. Aqui, essa matriz são as derivadas de φ, das funções φ em relação a Qi eta. Bom, nós já definimos lá em cima quem são nossas φ, nossas funções de interpolação. Então, basta a gente saber aqui, derivar cada uma delas em relação a Qi eta. Então, nós temos tudo aqui do lado direito, nós temos. Agora, se a gente olha para o que a gente precisa, né? Quem que a gente precisa? A gente precisa... Aqui, ó, quem que a gente precisa? Precisa desse carinha aqui. Tá? Esse carinha aqui... Cadê? Peraí. Deixa eu pegar. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa função aqui é quase igual a outra, né? Qual a diferença dessa para lá de baixo? Tá? Ó, olhem bem para essa função aqui, para essa matriz aqui, e olhem para essa aqui. Qual a diferença? Que essa aqui é x, que se transposta. Sim ou não? Então, ó, vamos lá. Vou voltar um pouco no tempo para a gente recapitular o que a gente fez e vou encerrar hoje, tá? Não vou falar mais nada novo, não. Vamos lá. Não quero integrar aqui, quero integrar nesse elemento finito bem comportado. Tá? Para isso, nós assumimos essas funções. Tá? Então, estamos assumindo uma formulação isoparamétrica. Então, estamos usando as mesmas funções de interpolação para representar x e y. Ok? Então, tá, aí toma toda uma justificativa. Bom, assumindo isso, será que existe função inversa? Sim, existe. É possível mostrar isso, a gente não vai mostrar, tá? Mas essa função aqui, ela é diferenciável, né? A matriz, o determinante jacobiano aqui é positivo, a gente consegue mostrar isso. Então, existe inversa, a inversa é diferenciável. Maravilha, que beleza. Então, estamos confortáveis o suficiente para reescrever a nossa integral, né? Não mais no domínio do elemento finito, mas sim no domínio do elemento finito biunitário. Então, para isso, fizemos uma mudança de variáveis. Aplicamos aqui a regra da cadeia, que vocês conhecem desde cálculo 1, tá? Só que nós representamos a relação entre gradientes, representamos matricialmente. E aí uma coisa chamou atenção, né? Se eu vou reescrever, se eu vou substituir o gradiente no domínio xy por essa expressão, eu preciso ser capaz de calcular essa matriz aqui.
Só que eu não sou capaz. Nesse ponto, nesse momento, eu não sou capaz. Por quê? Não temos essas funções que se eta em função de x e y. Mas temos as outras, de x e y em relação a que se eta. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente sai desse nó aqui? Como é que a gente faz para calcular essa matriz? Vamos lá. Temos essa aqui. Essa nós temos. Somos capazes de montar essa. Tá? Se somos capazes de montar essa, pelo teorema da função inversa, existe essa matriz aqui é inversível. Tá? E a inversa dessa matriz é justamente isso aqui. Pronto. Aqui eu sei calcular. Tá? Então, qual vai ser o gradiente? Reescrevemos o gradiente com essa expressão aqui. Tá? Bom, e como é que eu calculo essa matriz aqui? Agora eu preciso calcular essa matriz. Bom, eu sou capaz de encontrar essa matriz aqui, ó. Repara que é xy, né, em cima. A primeira linha são as derivadas em relação a xi e a segunda em relação a eta. Quando a gente olha para cá, cadê a matriz? Aqui, ó. Ah, essa matriz, essa aqui, ó. Deixa eu falar de outra forma. Essa matriz é transposta dessa. E essa aqui? Essa aqui não é a inversa daquela? Essa aqui não é inversa? Meninas, prestem atenção. Essa aqui é inversa dessa matriz. Tá? Eu vou representar, vou copiar isso aqui, ó. Vocês vão enxergar isso direitinho. Vou copiar, tô com preguiça de escrever. Bom, o que a gente viu? Vou pegar aquela matriz ali em cima, aqui. Certo? Ó, aqui, ó. Essa é a transposta dessa. E essa é a inversa dessa. Eu não preciso calcular essa aqui, ó. Eu não preciso dessa. Essa aqui é que eu preciso. Essa aqui, preciso dela. Certo? Então, qual a relação dessa matriz com essa aqui? O que vocês me dizem? Não dizem nada? Espera aí, professor, estou pensando. Tá. Então, enquanto você vai pensando, eu vou preparar aqui para poder escrever a última coisa de hoje. Tem como subir um pouquinho mais, Marcelo, para a gente poder ver as duas? Posso. Então, eu preciso dessa, tá? Pensa aqui, ó, transposta da transposta aqui, ó. Vou dar essa dica. Transposta da transposta, ou seja, não alterei nada. Pega uma transposta dessa e joga aqui para cima. Então, aparece aqui x transposta, que é essa matriz. Então, essa matriz é a transposta da inversa dessa. Ou seja, essa matriz aqui é a transposta da inversa dessa. Então, eu calculo essa matriz aqui, calculo a transposta inversa dela, que vai me dar justamente essa. Fui muito rápido? Não tem problema. Eu vou deixar vocês pensando nisso. Eu não quero falar mais. Professor, me desculpa, assim, eu vou analisar, vou assistir a aula de novo para eu poder chegar às conclusões, tá? Eu não estou conseguindo assimilar no momento. Não tem problema nenhum, não. Pensa o seguinte, eu vou dar a dica aqui para vocês, ó.
se a gente escrever assim, ó, vou reescrever aqui, ó. Isso eu posso escrever assim, ó. Transposto inverso. Tá? Que é T, tá? Que é T. Então, olha, esse X transposto é essa matriz aqui. Então, quando eu pego coordenada, pego essas derivadas, faço essas derivadas vezes as coordenadas, eu vou ter essa matriz. Eu pego essa matriz, calculo a transposta inversa dela, que eu vou ter essa aqui. Essa dica para hoje. Vocês vão pensar sobre isso até terça-feira. Na terça-feira a gente continua. Combinado? Sim, professor. Sim, professor. Combinado. Na terça-feira você vai dar aula, Marcelo? Sim, a UFRJ estabeleceu que continua tudo normal. A rural também, só queria saber. Então, então tá. Teremos aula normal. Tá? Então, olha só, pessoal, essa representação, o que eu sempre falei para vocês, o biunitário é complicado. Não vou dizer que não é. Por isso que eu sempre falei, entendam bem direitinho o unidimensional, implementem o unidimensional, dominem o unidimensional, para a gente poder mergulhar nisso aqui com calma. Se vocês não entenderem, por favor, revisem. Se vocês não entenderem, me falem. Vocês não pode ficar ninguém para trás, com dúvida. Vamos combinar isso? Não tem problema nenhum, se for necessário, na terça-feira eu repito tudo de novo. Não tem problema nenhum. Tá, você pode disponibilizar no YouTube? Eu provavelmente devo fazer isso depois. Tá. Só vai demorar um pouquinho, Lois, que eu dou aula de 1 às 3. E eu ainda tenho que editar os vídeos do seminário de EDP, do Juan, do Mauro. Não, tranquilo. Eu ainda estou atrasada, porque eu fiquei fazendo a parte da programação. Aí eu fiquei atrasada. Eu passo a limpo todas as aulas, né? Aí eu estou ainda tenho que passar a limpo a aula passada. Então não tem problema, não. É só para não... Antes de terça, está lá, entendeu? Hoje não vou pegar nisso mesmo. Com certeza. Eu já divulgo rapidamente o PDF, tá? Já dá para divulgar rapidamente, mas o vídeo talvez eu não coloque ele como prioridade hoje, não. Tá bom? Tudo bem. Ok, professor. Então, por favor, revisem, tá? Na terça-feira a gente tira as dúvidas. Não olha que eu vou puxar tanto a orelha de vocês se alguém ficar com dúvida e não me falar, vocês não têm ideia. Pode deixar. Tá bom? Tá bom. Então tá. Terça-feira a gente continua. Tá bom, professor. Obrigada, hein? Até terça. Até.